Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre o Abril Marrom. Eu sou Silvia, mulher morena, cabelos e olhos castanhos, cabelos cacheados na altura dos ombros. O Abril Marrom foi idealizado pelo professor doutor Suel de Abujanra, profissional exemplar responsável por vários avanços na área da oftalmologia. O mês de abril foi escolhido por ser o mês de nascimento do professor José Álvares de Azevedo, o primeiro professor de Braille no Brasil. A cor marrom foi escolhida por ser a cor mais comum de íris dos brasileiros. Você sabia que de 60% a 80% dos casos de cegueira, com o diagnóstico e o tratamento precoce, esses casos seriam reversíveis? É isso mesmo, de 60% a 80%. Ou seja, o diagnóstico precoce e o tratamento faz toda a diferença em qualquer tipo de doença, principalmente nas oftalmológicas. E é sobre essa prevenção, diagnóstico e tratamento precoce e assertivo que vamos conversar hoje com a nossa convidada especial, minha amiga Nercy Suzano, que vai compartilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência com a gente. Seja muito bem-vinda, Nercy, é um prazer ter você por aqui. Muito obrigada, Silvia, é um prazer. Bom, eu sou Nercy, tenho 61 anos, mulher, sou loira, olhos azuis, aposentada há 5 anos, sou casada há 26 anos, tenho uma filha de 25, eu sou administradora de empresa com pós em saúde pública. E depois de uma crise de ansiedade em 2019, eu fiz o curso de psicanálise clínica. E até o presente eu tenho dado atendimento na clínica social. Eu convidei a Nercy aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente. Nós estamos aí no Abril Marrom, né, que é um mês Sim. voltado para as questões oftalmológicas, justamente para a questão aí do diagnóstico precoce, da prevenção e do tratamento das doenças oftalmológicas. O que a gente sabe que faz toda a diferença, né? Um diagnóstico precoce, um tratamento adequado para cada doença, né, em específico. E a Nercy, ela tem uma história muito bacana que ela vai compartilhar aqui hoje com a gente, justamente que fala aí um pouquinho sobre esse diagnóstico precoce, né, Nercy? Sim, Silvia. Quando eu descobri, há 21 anos atrás, exatamente 21 anos, foi em janeiro do ano 2000, eu já estava avançado, né? E eu também, para ser sincera, eu nunca nem tinha ouvido falar em glaucoma. Aliás, tinha lido um artigo por causa de esses de revista que falando do Ray Charles, né? Do Bonovox, que tem glaucoma também. Tinha lido assim, casualmente, né? Mas não fazia a menor ideia da gravidade e não fazia a menor ideia de ter. Aliás, em 1909, uns meses antes, 1999, eu tinha feito óculos, ou seja, tinha ido no oftalmologista uns 2 meses antes, e inclusive o médico até falou para mim: Nossa, você tem um olho tão bonito, por que você não faz a cirurgia refrativa, né? E na época, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, né? Era bem cara a cirurgia refrativa, né? Aí ele, inclusive, me indicou, e a minha amiga também tinha feito, aqui, eu moro em São Paulo, né? Lá na rua Botucatu, o preço era mais acessível, porque tem convênio com faculdades e tem um intercâmbio Brasil e Estados Unidos. E eles tinham, não sei se tem ainda, aparelhagem de última geração, né? E fazendo os exames para cirurgia refrativa, que era assim até um presente, que eu ia fazer 40 anos, ia ser um presente para mim de 40 anos de idade, se livrar do óculos que eu já usava desde os 20 anos, né? Uhum. E você usava óculos porque você tinha Miopia, eu sou míope. miopia. Uhum. Automíope.
Aí, bom, fazendo os exames, um médico falou para mim: Nossa, você tem uma escavação enorme. Nossa, que horrível! Você vai perder a visão, você vai ficar cega. E eu não estava entendendo nada, né? Aham. O único sinal que deu, Silvia, para mim, eu sempre tive a vista incomodada. Mas era aquela coisa, porque o olho é claro, estava sempre, claridade sempre me incomodou. É, nessa época, Silvia, estava começando, eu sou funcionária pública aposentada, estava começando a informatizar. E eu atribuí a ficar muito tempo, assim, mais de 8 horas no computador, né? Assim, eu senti muito incomodado. No fim do Sim. dia, a minha vista estava assim horrível, mas eu atribuía ao fato de ficar muitas horas no computador. E estava iniciando, né, a informatização na Era tudo prefeitura, né? muito novo, né? Era bem recente, não tinha esse acesso que tem hoje à internet. Aham. E aí o que aconteceu, Silvia? Bom, eu fiquei meio abaqueada, né? Ele falou, procura urgente, me deu o nome do médico. É, procura urgente porque o seu caso é muito grave. Aí o que eu fiz? No dia seguinte, que era uma terça-feira, eu fui no Hospital do Servidor Municipal e conversei com a coordenadora de glaucoma. E ela deu uma verificada, ela mediu a pressão, falou: Não, você não tem nada. Eu falei: Certeza? Ela falou: Certeza. Eu falei: Nossa, porque mais de um médico examinou ontem, falou, me assustou bastante. Não. Posso ficar tranquila? Pode. Só que eu não, sabe assim, aquela coisa de, pela tua intuição, não confiei muito no diagnóstico da mulher. Sim. Aí, como eu Uhum. estava no metrô, eu resolvi ir no Hospital das Clínicas e eu nunca tinha ido lá, né? Bom, eu cheguei no Hospital das Clínicas e perguntei para atendente, que é o núcleo de oftalmologia, que é enorme o ambulatório, né? Uhum. Aí vi muita gente lá, nunca tinha ido lá, e eu perguntei para a atendente, eu falei, qual é a possibilidade de passar aqui hoje? Aí ela falou, olha para trás. Eu olhei, nossa, tinha assim, olha, Silvia, em torno de 500 pessoas, né? Todas Nossa. sentadas lá. Aí ela falou assim, é, você é uma dessas, mas provavelmente não vai atender. Aí nisso, estava passando um rapaz, médico, e aí eu falei, eu abordei, né? Eu falei, por favor, me dá uma informação. Aí ele foi muito gentil e falou, pois não, é um japonês. Aí eu falei, olha, eu tive um diagnóstico de glaucoma ontem, eu estou meio desesperada. Aí eu passei no hospital do servidor, não confiei muito. Ele falou, vem cá, entra aqui. Aí ele verificou minha pressão, né? Aí Uhum. chamou o supervisor dele, aí ele falou assim, olha, sua pressão, você tem uma escavação. Eu falei, foi isso que o rapaz falou ontem, o médico falou ontem. Ele falou, e a tua pressão tá 28. Aí eu falei, estava 28 esse dia, do olho esquerdo, e do olho direito estava 22. Aí ele falou assim, e o teu caso é grave, você pode vir aqui amanhã, que amanhã vai estar o professor, chamava Celso Arruda, né? Que era professor da USP. Eu falei, posso sim. Aí, bom, aí no dia seguinte, que já era quarta-feira, fui. Na quinta-feira já fizeram o laser no meu olho esquerdo, que já estava bem grave. Eu escutei o médico, o professor falando para eles. Nossa, temos que cuidar dela urgente, porque se eu olhar para estourar, eu escutei isso, né? E eu estava assim, Nesse... bem em choque, porque, inclusive, passei a noite chorando, né? E Uhum. o diagnóstico é sempre traumático, né, Silvia? Sim. Não, de uma simples Exame, miopia para é, glaucoma, né? sim, e já em estágio avançado. E na quinta-feira eu já fiz a trabeculeplastia, né, que é a laser. Uhum. Aí, graças a Deus, na época correu tudo bem. Eu fiz no olho esquerdo, Silvia. Aí a pressão que estava 28 baixou para 13, 12, né? Uhum. E, bom, comecei a tratar. Fiquei um ano tratando lá, fazendo curva pressórica. E, assim, Silvia, se eu não tivesse corrido, tivesse tido a intuição e tivesse ido
no Hospital das Clínicas, provavelmente eu teria perdido a visão esquerda. Entendi. Porque a primeira médica falou A que estava segunda. normal, né? A A segunda no segunda. dia, que eu tinha ido no dia anterior. Aí, Uhum. bom, o que aconteceu? Depois que eu fiz o laser, aí eu comecei a cuidar muito, muito, com toda, assim, eu fiquei até meio neurótica, né, Silvia? Sim. Que eu sempre senti a vista, principalmente o olho esquerdo, muito incomodado. Aí, bom, passei vários perrengues, como acho que todos nós, com profissionais que não são qualificados, né? Que não são muito bons, né, Silvia? Uhum. E que não são especialistas em glaucoma, que às vezes você paga uma consulta achando que está passando um especialista e não é. Inclusive, eu passei durante 2 ou 3 anos com um médico que ele me pediu vários exames e tudo, assim, o convênio não cobria, era tudo pago. E ele ficava, olhava, Aí um belo dia, fazendo, eu acho que você conhece com certeza, um GDX, que eu acho que hoje é o OCT, Uhum. que verifica as fibras ópticas, né? Sim. A ortoptista falou assim: Nossa, a senhora tem uma escavação tão grande, o seu problema é tão grave, por que a senhora não passa no especialista? Eu falei: O quê? Eu falei: Nossa, eu estou passando em torno de 3 anos, esse médico não é especialista? Ela falou: Não. E ele é Nossa. surdo, Sério? sério. E é um lugar bem conceituado, viu, Silvia? A gente não tá falando aqui de SUS, Não, Silvia, de nada. é pago e lá e é bem, bem pago. Nossa, fico alerta, né, Sim, essa importância da gente fazer esse tipo de podcast, alertando as pessoas mesmo de tudo que para ter uma acontece. segunda ou uma terceira opinião, viu, Silvia? Não só uma segunda. Uhum. Aí, Silvia, bom, aí comecei, né? Saí desse, fui para um outro, mas assim, nenhum me passava muita segurança. Aí, e a pressão começou a subir, fiquei usando o Cosopt, e por sorte, bom, como eu te falei, sou funcionária pública, um belo dia, um vereador, indo lá onde eu trabalhava, ele falou assim: Nossa, que olho bonito. Eu falei: Mas não é saudável. Ele falou: Por quê? Eu falei: Eu tenho glaucoma. Aí ele falou assim: Nossa, eu vou te dar uma carta. Ele era médico, esse vereador, para você passar com o melhor médico do Brasil, se não um dos melhores do mundo em glaucoma. Aí eu falei: Mas ele deve ser bem caro. Ele falou: Ele não é barato não, mas qualquer valor dele compensa. Aí eu falei: Bom, não custa ligar, né? Bom, aí comecei a passar em 2008 isso, Silvia, com esse médico que eu passei até final de 2019. Eu passei 11 anos com ele, né? Uhum. Aí, só que, o que aconteceu? Por um descuido, a minha mãe infartou. Eu nunca faltei numa consulta, eu só liguei remarcando. Nesse período, que ia de 3 em 3 meses, eu tive um pico de pressão e perdi a periferia do olho esquerdo. Entendi. Aí, bom, quando eu voltei, a pressão estava 28 do olho esquerdo e começou a subir também do direito. Estava 22. Aí o médico me deu um encaminhamento, né? Porque esse médico, a cirurgia com ele é à vista, né? E bem cara para a minha situação, né? Assim, os Uhum. 2 olhos seriam 30 mil reais, né? Só que assim, Nossa. no particular, Silvia, o que ocorre? Uma diária hospitalar, isso era o valor do médico, da cirurgia. Uma diária hospitalar em hospital de primeira linha é 5 mil reais, né? Se tivesse Uhum. alguma outra ocorrência e você, por exemplo, um sangramento, você teria que pagar também por outro procedimento. Quer dizer, no final ia ficar uma coisa assim, um valor bem alto, né? Bom, como eu tenho um plano de Sim. saúde, eu comecei. Aí eu fiquei assim, muito, muito desesperada. E quanto mais estressado, desesperado você fica, mais a pressão sobe, né? Aham. Bom, eu tomei o Diamox, foi aí que eu te conheci, né? Conheci o grupo. E Verdade. eu tomei o Diamox por um dia.
E foi horrível, horrível. Assim, eu comecei a adormecer as extremidades e eu acabei não tomando, né? O Diamox. Aí foi quando eu até te Aham. pedi aquelas folhas, né? É o Jaborandi, Jaborandi né? do Norte, e fiquei à base de chá. E a minha cirurgia foi marcada, desde que eu fui para o plano, para 15 dias depois. Aí que aconteceu? A minha cirurgia estava marcada para o dia 14 de dezembro. Para quem é católico, né, dia 13 é dia de Santa Luzia. E no dia 13 eu Aham. acordei doente, uma puta gripe. Eu peguei uma chuva 2 dias antes e eu tive que adiar a cirurgia. Ficou agendada para janeiro. Aí, nossa, eu fiquei na maior neurose, porque eu achei que era um mau presságio, né? Nossa, É um aviso, né? fiquei com aquela obsessão lá. Aí, bom, eu fiz a cirurgia no dia 11 de janeiro e 3 semanas depois a pressão estava alta. Estava 22, eu tive que fazer o agulhamento. E a pressão, Hum. isso no olho esquerdo, a pressão ficou muito baixa, ficou 4. Aqui é hipotonia, né? Que é outro drama. E Uhum. foi justamente quando veio a pandemia. Aí eu Nossa. fiquei assim, muito, muito neurótica, né, Silvia? Porque Aham. a pressão muito baixa é tão perigoso quanto a muito alta. E quem me deu assim Com- muito respaldo foi um vizinho aqui que é oftalmologista, e eu estava sempre chorando e ele ficou muito preocupado comigo e ele sempre que eu sentia algum mal-estar, eu tive 4 derrames, Silvia. E o Nossa. que acontece? Tem olho na TREC, na cirurgia trabeculectomia, tem olho que não sangra, 90% não sangra. No meu caso, sangrou. E como o meu glaucoma é pigmentar, ele não sabe se sangue ou pigmento caiu na câmera posterior, né? E eu fiquei Uhum. exatamente 3 semanas sem ver nada, só vulto. Tipo assim, se eu visse alguma coisa rosa, eu identificava que era rosa, azul, mas eu não conseguia distinguir a imagem, né? Aí eu fiquei assim Uhum. muito, muito desesperada. Claro, o psicológico te deixa mais descompensada, né, Silvia? Certeza, o psicológico mexe muito com a Muito, gente, né, nesse. Aí que aconteceu? Veio a pandemia, tudo, aí eu fiquei numa saga, teve o derrame, eu tive 4, né? Aí corria, desesperada para a Aham. emergência, eu passei na emergência várias vezes, e toda vez que eu pensava que eu ainda tinha que operar o olho direito, nossa, aí era um drama. Aí, o que Entendi. aconteceu? Acabou estabilizando. Um belo dia, eu já ia partir para o olho, isso tudo no olho esquerdo, para a terceira cirurgia, quando, eu não sei se eu chorei muito, aí acaba, ia ter que fazer a terceira cirurgia, aí comecei a chorar loucamente, né? Aí o que aconteceu? Aham. Isso foi numa quarta-feira, no domingo eu senti um mal-estar, fui para a emergência. E lá tinha uma moça bem novinha, eu paguei, na verdade, no HOSP, que é o Hospital de Olhos, e a moça falou: Ah, tua pressão tá boa, tá 11. Eu falei: Tem certeza? Ela falou: Absoluta. Não confiando, eu passei no onde eu tenho o plano. E a médica lá confirmou: Tá Aham. 11. Quer dizer, reagiu, né? Graças a Deus Aham. reagiu. Aí eu fiquei assim, toda vez que eu pensava, lembrava, pô, ainda tenho que passar por tudo isso, ainda tenho que operar o olho direito. Aí me dava aquele baque, né? Bom, hoje Uhum. fazem 2 meses, Silvio, que eu operei o olho direito. Mas foi assim, graças a Deus, tem corrido tudo dentro do esperado, né? Não deu o mesmo trabalho que Não, o não, direito, Silvio, que do o esquerdo, esquerdo, né? não. Inclusive, o Graças médico a até falei, Deus. nossa, parece outra cirurgia, né? Ele falou, é que a senhora está escaldada, né? Eu falei, eu creio que sim, aquela coisa. Quando você passa por um sofrimento e a sua expectativa, assim, eu estava com muito medo e eu já sabia como cuidar também, né, Silvia?
cada cirurgia, cada olho é um olho, mesmo sendo o mesmo organismo, reage Sim, diferente, né? Silvia, é diferente, sim. É assim, E graças a Deus esse reagiu te surpreendeu sim, positivamente, Silvia. né? Eu até, sabe assim, quando eu tinha consulta 2 dias depois, quando eu tirei o tampão, você sabe, o primeiro tampão que a gente tira é aquele baque, né? Que era para tirar Sim. no outro dia, às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã eu já estava assim, desesperada e nem A gente podia fica, chorar, a né? gente fica numa É, expectativa, naquela expectativa, tentando olhar por baixo para ver se vai ver um raiozinho de luz, né? esse medo que eu tava, né? Que tava com acrílico e tal. Quando eu tirei o tampão, que eu vi assim, tudo borrado, mas vi, eu falei, ai, graças a Deus, enxergando eu tô, né? Então, mas Nossa. esse ano eu tô bem mais tranquila, Silvia. Tipo assim, você, a Fabiana, me ajudaram bastante, que eu estava muito desesperada e ter uma palavra amiga nesse momento de tensão, de insegurança, né? É muito. Aquela coisa que a gente sempre comenta, ali não tem ninguém médico, mas tem uma pessoa para falar, olha, eu passei por isso aí é normal, já aconteceu comigo, é assim mesmo, daqui a pouco seu olho vai reagir, daqui a pouco essa visão vai melhorando. Isso conforta Sim, muito, Silvia. né, E Nessi? principalmente assim, pessoa que passou pela situação, porque quem está do lado de lá, que é o caso do médico, né? O médico, ele Uhum, conhece a parte técnica, né? Mas não conhece sim. o sintoma, né? É. Tecnicamente, às vezes o médico é muito bom, só que quem tem o problema, e principalmente o visual, é você quem sabe a sua dor, né? A teoria é uma coisa, a vivência ali na prática é outra totalmente Silvia, diferente, né? é verdade, o sintoma só a gente sabe, né? Então, assim, do primeiro momento que você descobriu, agora tá estabilizado, né? Mas foi um Nossa, baque, uma paulada em cima sim, da Silvia. outra, né? 21 anos assim, para te falar a verdade, eu fiquei tão obsessiva. A verdade, Silvia, é que eu nunca tive uma vista, sabe aquela coisa de ter eu sempre tive um mal-estar na visão. E, inclusive, eu fiquei sabendo há pouco Uhum. tempo, que eu não sabia, felizmente eu fiquei sabendo só recentemente, eu tenho a membrana epirretiniana, né? Hum. E eu não sabia, e provavelmente é de nascença, né? Membrana na retina, Ah, que é aquela tá. coisa, pode até romper qualquer hora, tal, né? E eu falei, nossa, felizmente eu só soube isso agora, então eu já tinha ficado bem mais neurótica, né? Mas eu já fiz em 40 dias, Silvia, eu já fiz 4 mapeamentos. Uhum. Tá Eu acompanhando, tô, né? assim, que, assim, é complicado, Silvia, que nem o médico falou, que tem que ver uma sombra. Só que como eu não tenho a periferia, eu não vou ver essa sombra, né? Aí por Entendi. isso que eu fico É, mas desculpa. até essa sombra aparecer na visão central, né? Dá medo, Silvia. né? Em que momento que ela vai aparecer na E visão ele central? também falou, eu passei em 2 retinólogos, né? Que pode não ser, como assim? Como a gente que já passou por cirurgia tem o descolamento do vítreo, né? Pode ser o Uhum. vítreo que que é tipo uma geleia, né? E com a idade também, como eu tô com 61, é claro, você perde o colágeno, você perde um pouco a vida, né? Do corpo, do olho, né? Da pele, né? Vai Vai. desgastando, né? Assim, não é mais a pessoa que descobre cedo, que nem se eu tivesse descoberto. No início, quando eu descobri, principalmente o olho esquerdo, já estava em caráter avançado, né? Então, olha só que Aham. irônico, né? Que ironia. Você já fazia um tratamento com o oftalmologista para cuidar da questão da Sim, miopia. E mesmo assim, não teve um diagnóstico precoce de glaucoma, sendo que porque existem casos de glaucoma com pressão normal. É, normal, né?
Mas no seu caso não era, era uma pressão alta, já considerada alta, né? Porque quando a gente fala de pressão também, de números, é complicado, porque cada olho tem a espessura da córnea, tem Sim, uma infinidade de coisas aí que vai é, dizer se aquela pressão é alta ou não para aquele olho. Mas a gente sabe que passou de 20 já é considerado uma pressão sim. muito alta, né? E assim, Independente de córnea, seja o é, que for, você já tinha uma sim, pressão alta. sim, já estava. E E provavelmente já não, estava há bastante tempo, pelo incômodo que eu sentia. e pela Sim, escavação, né? minha Que escavação, já Silvia, é era 0,9 em 2000 e continua 0,9. 0,8 no olho direito e 0,9 no olho esquerdo. Ou seja, quanto tempo essa pressão ficou alterada para chegar a esse nível de Sim. escavação, né? E olha, Silvia, É, o que me deixou muito chateada é que eu sempre troquei o óculos, né? Desde os 40 anos, desde os 40 não. Desde os 26 anos eu sempre troquei o óculos, sabe? uhum. Direitinho. Não era um controle de miopia de qualquer feito, de qualquer jeito, era um Sim. controle bem Sim, eu sempre feito, me né? preocupei com a saúde, tudo com a alimentação. Acho que isso até me ajudou a preservar a visão, né? O que eu Aham, tenho com ainda, né? certeza, com certeza. E aí fica o nosso alerta, né, Isso. nesse. Então, mesmo as pessoas que estão fazendo acompanhamento aí por outro problema oftalmológico, seja ele qual for, pedir para fazer ali um check-up mais aprofundado, perguntar sobre questão de valor Sim. mesmo, né? E quanto está a minha pressão ocular? Infelizmente, a gente tem que se preocupar com esses detalhes, já que os profissionais, né, Não. não estão capacitados ou Ou não não sei, eu comprometido. sinceramente eu Eu fico acho que tentando comprometido, viu, Silvia? eu fico tentando entender. Porque se você pega uma consulta do SUS, você fala assim: ah, não, o profissional tá. Ele quer fazer ali o trabalho dele É, rápido, porque ele para tem tantas atender? pessoas para atender no dia, mas nós estamos falando de uma rede particular, a gente está falando de uma Sim, consulta, né, paga, muito bem sim. paga. E é falta de comprometimento, eu acho que é falta de É, de consciência até, humanidade. de ser de É, humanidade, de exatamente. colocar. Porque é uma coisa tão séria, Sim, né? Silvia, aquela coisa de colocar no lugar do outro, né? De empatia E mesmo, hoje a né? gente poderia estar contando. Empatia, exatamente. E hoje a gente poderia estar contando aqui uma história muito mais triste, onde você poderia ter perdido a Nossa, visão poderia total, né, sim, Nissi? Silvia. Eu corri risco mesmo, assim, e não foi falta de, tipo assim, eu moro em São Paulo, capital, meia hora você está em qualquer lugar, estou na Paulista, né? E Não seria falta não, de não recursos, seria. né? E até, graças a Deus, sempre deu para pagar uma consulta, um exame, se fosse o caso, né? Não foi não, Silvia, não foi falta de recurso, não, foi falta de compromisso mesmo, de empatia dos médicos. De alguns, viu, Silvia? Eu não passei em só um, não. E eu vi muito caso, assim, de pessoas. Você bem sabe, que a gente faz, do grupo que a gente faz parte, de pessoas que moram em estado, lugares afastados, né? Que não tem acesso, que demora horas para chegar, e até pessoas que perderam a visão, e até conseguir passar num especialista em glaucoma, eu digo glaucoma porque é irreversível, né? Porque as outras Sim, ainda você pode fazer uma cirurgia, seja ceratocone, seja córnea, né? Seja retina, você sim. ainda consegue recuperar alguma coisa, mas o glaucoma não, a gente sabe que é irreversível, né? Perdeu, né? É mais É, complicado, né? A retina também é bem delicado, né? Que uma vez que ela descola sim, total, não tem sim, reversão é também, né? verdade, Silvia. O glaucoma tem dessas coisas, né? Tem uns que são mais Sim, brandos, né? Não são tão sim, agressivos. inclusive, Silvia, esse médico top que eu passava, ele sempre falou para mim, ele falou assim, fica tranquila, você está muito bem assistida, você até vai ter vida, ou vai ter visão para a vida inteira. É que esse pico de É. pressão, Silvia, que eu tive, eu acho que além do momento que eu estava passando, de estresse por causa da minha mãe que infartou,
Me aconteceu, a única coisa diferente que me aconteceu nesse período é que eu tomei, eu sempre falo sobre isso, uma medicação, como eu, assim, eu tenho, como eu te falei, 61 anos, eu nunca tinha feito reposição hormonal, porque eu menstruei até os 56, que é até meio raro, né? Aí, Uhum. a única coisa que eu fiz diferente em 2019 foi que a médica prescreveu uma receita que manipula, né, de reposição. Ela falou assim: eu vou fazer Sim. manipulado que é mais leve, tal, tal. A única coisa que me aconteceu no dia que eu tive o pico de pressão, que eu passei muito mal, eu tive pico de pressão alta e com certeza a pressão ocular, foi essa medicação manipulada para reposição hormonal. Aham. Para fazer É, reposição. eu até Entendi. guardei a receita, eu não sei qual dos componentes, porque tem uns 5. Cava-cava, essas coisas tudo natural, sabe? Sei. Aí eu cismei com isso aí, que só poderia ter sido um daqueles. Como é importante a gente ficar atento também aos sinais do Sim, corpo, né, Silvia, Nerci? sim. O nosso objetivo é esclarecer e ajudar, né, Silvia? Com a nossa experiência, né? Alertar com a Alertar, nossa né, as vivência, né? pessoas. O nosso É, histórico. e não é brincadeira, né? O caso da Nerci foi o glaucoma, mas foi o que ela comentou. Tem o glaucoma, tem o descolamento de retina, uma série de problemas aí que E são catarata, viu, silenciosos na Silvia? maioria das vezes. Catarata Uhum. também, né? Que na maioria das vezes são silenciosos, como a Nerci mesmo relatou, que ela estava percebendo uma piora na visão, mas ela atribuiu a miopia, né? Sim. Achou que era Computador, ficar coisa, o dia inteiro ali. consequência, né, de um desgaste É. visual mesmo, e não imaginou que seria Não, algo tão é, é, Silvia, grave. teve uma coisa assim que o meu glaucoma é pigmentar. E pouco antes de eu descobrir o glaucoma, umas 2 ou 3 pessoas comentaram comigo: você tem um olho mais claro que o outro. E eu nem tinha observado isso, né? Aí, mais de uma pessoa Aham. comentou: o olho que estava escurecendo era o olho que estava mais afetado. Ah, olha só, ficou alerta É, também, né? Perceber essa sim, se tem pigmentação, um essa cor. olho que escurece mais que o outro. A tireoide também é um fator importante. A tireoide está controlada, viu? Olha, não sabia, Eu sempre não sabia tenho dessa que alertar informação. isso lá no grupo, que ele me falou uma coisa interessante. Ele falou assim: eu não tenho a tireoide, sabe, Silvia? Aí, mas eu tô sempre Aham. fazendo exame de 3 em 3 meses e tal. E na época ele perguntou para mim: Nessi, como é que tá a tua tireoide? Eu falei: nesse momento eu acho que tá descontrolada. Aí ele falou: vê também porque é um fator que aumenta a pressão ocular. Muito boa informação, nesse eu também Eu não também sabia. não sabia. Ele me falou isso em final de 2019, né? O que a gente está falando, assim, ficar atento mesmo aos sintomas. Essa é uma outra coisa que você citou que eu queria, não quis te cortar para você não perder o raciocínio. Mas a questão do nosso sexto Sim, sentido ali de não ficar satisfeita com a aquele primeiro intuição, que você não diagnóstico, né? sente confiança, né? A intuição. Exatamente. Eu passei por isso também quando eu tive descolamento de retina, que a primeira médica falou que seria ou uma uveíte, ou problema Conjuntivite. conjuntivite. Seria um dos dois e me pediu para fazer um exame de sangue para ver se seria uveíte. E foi a mesma coisa, a mesma intuição. Falei, não, eu tenho É, certeza que não é. E, e questionei muito com ela e ela é, riu, eu riu sei. demais. Não, mas por quê? Por que você está levantando a hipótese de Nenhum descolamento de médico gosta retina? que a gente seja Justamente sabichona, pela. né, Silvia? Não gosta que É, questione eles, né? Mas se você questionar e não resolver, procura outro sim, médico, né? ou Procura pressupor outra diagnóstico, né? Quando você opinião. pressupõe, mas não pode ser isso, que eu sei, passou há pouco tempo com a minha filha teve ruptura na retina, né? Sim, É Silvia, mesmo? ela estava com Nossa, 23 anos. nossa, E mãe, você sabe, a gente, e que tem um problema, faz 2 anos isso, Silvia. uhum, Ela chegou para mim nossa. e falou: mãe, tô vendo um negócio estranho assim, parecendo umas manchas. Aí eu
já vim na sala, peguei o telefone e fui ligar para marcar o oftalmo. Ela, calma, não é para tanto. Eu falei, é para tanto sim. Aí já marquei, isso tipo assim, numa quinta-feira, ela passou na sexta, na segunda-feira ela foi passar na retinóloga e ela estava com ruptura. Por sorte, também foi detectado a tempo e ela fez o laser. Acho que fez 6 sessões de laser, Silvia. E resolveu. Ficou bem costuradinho. Olha aí. Mais um depoimento aí de diagnóstico precoce e tratamento com sucesso, né, Nercy? Eu fiquei desesperada. Aliás, eu tô sempre pegando no pé da minha filha. Ela fala, ai, mãe, você é neurótica. Eu falo, sou sim. Porque a gente que passa por essas situações, a gente fica mesmo um pouco neurótico, mas eu acho que é melhor. Realmente, é melhor assim, filho, né? Nossa, melhor o desespero é maior que com a gente. É melhor a gente agir com precaução, né? E está tudo bem, do que deixar passar e depois, né, já ser tarde demais. Agora já não tem o que fazer. Verdade, e aí, Silvia, né? Não tem como. Nossa, muito bacana, Nercy. Eu te agradeço demais. A Nercy comentou. Eu que agradeço, Silvia. É um prazer colaborar de qualquer forma com o seu trabalho. Eu sei que você é uma pessoa muito séria, muito comprometida em ajudar o próximo. Obrigada, Nercy. A Nercy comentou sobre o grupo. Eu vou deixar na descrição do podcast o link para o grupo. E a gente tem também um outro grupo que é focado mais para as pessoas deficientes, né? Seja baixa visão ou deficiente visual total. Fica até o convite para Nercy também. Eu comentei com o médico a última vez que eu fui, um japonês, o que me operou, né? O cirurgião. Eu falei assim, nossa, deveria ter mais informação sobre glaucoma nos meios de comunicação, né? Tão grave. Ele falou assim, não é grave não, dona Nercy. Eu falei, como não? Ele falou assim, acho que eu até comentei com você, ele falou, nos últimos 30 anos, quantas pessoas a senhora conhece que ficou cega total? Aí eu falei, nessa sua, né? Aí eu falei assim, eu não lembro, eu também não acompanhei, né, a vida das pessoas, eu não fico ligando para saber e tal, né? Não fiz esse levantamento antes da consulta, ele falou não, assim, pouquíssimo, dona Nercy. Ele falou assim, não chega a 10%, é raro perder totalmente, porque assim, quando a pessoa descobre e perde uma visão ou perde parte, ela já entra num processo de preservar ao máximo, né? De preservação mesmo. Sim. Mas é muito... Nossa, é sacanagem, né? A pessoa pensar assim e por isso não precisa informar, assim, não mata, por isso né, a população não precisa... Não mata, Só cega, né? Só isso. É falta de empatia mesmo, então... E seria uma coisa tão simples, a gente está pedindo só por informação, né, Nercy? A gente está pedindo nada demais. A gente está pedindo para ter mais informação, para ter um atendimento veicular digno. Na TV e ter mais aparelhagem, tipo assim, OCT, no SUS, né? Aliás, no SUS agora tem OCT, né? Sim. Agora tem, mas não são todos os estados, né? Infelizmente não, Silvia. É uma luta, é o que eu falo, igual a gente faz a nossa parte, né, de estar aí tentando alertar, mas a gente sabe que a realidade do brasileiro também é muito difícil, né? Esse tratamento que você teve acesso é a minoria das pessoas que tem condições de ter acesso a esse tratamento. Se eu fosse pagar as 2 cirurgias, as 3 que eu fiz, era em torno de R$50 mil, Silvia. Quem tem condições de fazer isso hoje? É muito. Fora as vezes que eu voltei, os derrames que eu tive, se eu fosse pagar tudo... Um valor que não dá nem pra gente calcular, um médico ético, né? Graças a Deus, assim, nesse momento, eu creio que estou tanto de retinólogo quanto de especialista em glaucoma, né? Inclusive, o especialista em glaucoma até falou para mim, nossa, você está bem amparada, porque o médico, ele falou assim, além de ser um ótimo profissional, ele é um ótimo ser humano. Para a medicina, né? Acho que isso aí é fundamental. Se não é humano, vai para outra área, né? Vai para as exatas lá para... exatamente. Nercy, muito obrigada. Boa noite.
Muito obrigada aí pela parceria e Ó, até uma próxima, estou à viu? Gostei muito disposição, do tá? papo Muito aqui. obrigada, eu que agradeço. Ajudar de alguma forma. E se você quiser fazer parte de um desses dois grupos, né, que foram citados, tanto o Glaucoma e etc., como um Novo Mundo, nós vamos deixar os links dos grupos na descrição desse podcast. Lembrando que o Glaucoma e etc. é um grupo voltado para pessoas que têm aí qualquer tipo de doença oftalmológica, seja glaucoma, seja catarata congênita, enfim. E um Novo Mundo já é um grupo focado na pessoa com deficiência visual, seja baixa visão ou deficiente visual total. Então, vocês podem entrar aí através dos links e vou deixar também o link das nossas redes sociais. Muito obrigada, um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!